Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo Certo aqui na RS Play TV. No programa de hoje vamos falar sobre o crescimento do mercado rental, do mercado de locações. Você que nos assiste já sabe que o programa aqui, o nosso papo é sobre empreendedorismo, gestão, finanças, economia. Um programa feito para você que faz o Brasil acontecer. Você pode nos assistir no canal 524 da NET Claro TV e também nas redes sociais do programa. O Papo Certo está no ar. Vem com a gente! No programa de hoje vamos falar sobre o crescimento do mercado rental, do mercado de locações. E quem está conosco hoje é um especialista no tema, Yuri Santos, CEO da Carmack. Seja muito bem-vindo. Olá. Olá, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado por poder contribuir aqui com o meu mercado, né? Você é empresário, você é gestor, puder contribuir com a parte de logística, estou à disposição. Não, que é um assunto assim que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né, que as grandes empresas, elas têm uma preocupação muito grande em não imobilizar, né? Então, eu trabalhei numa grande empresa de bebidas também no passado, tipo, os carros da equipe de vendas eram todos locados. A empresa de transportes era toda terceirizada, né? E no caso aqui do Yuri, trabalha muito com locação de empilhadeiras, é isso? Exatamente. Né? E às vezes o pequeno, médio empresário acaba às vezes imobilizando muito, né? Tu falasse um pouquinho Yuri, da vantagem de uma empresa que não investir muito em capex, né? De que a gente pode, que pode falar para eles assim, das vantagens, né? Exatamente. Eu acho que existe uma questão, né, da empresa focar no core dela, né, naquilo que ela faz de melhor, né? Atender bem o cliente dela. Então, a gente trabalha muito com indústrias, algumas indústrias maiores de diversos segmentos, e que existe uma complexidade de manter a frota disponível na operação do cliente. Então, lá na Carmack, a gente tem uma meta de disponibilidade diária que é de 98%, manter a máquina em operação no cliente. Então, acho que o primeiro ponto, assim, principal, por que alugar, eu acho que está exatamente em tu focar no teu negócio, focar naquilo que você sabe fazer, porque a competitividade hoje está muito alta, né? E o segundo ponto, como tu comentou, eu acho que está nessa questão de orçamentária, né? Então, tu preparar aquele budget ali para uma tecnologia nova, algum diferencial que você pode trazer para o seu negócio e não imobilizar esse produto dentro da sua empresa, né? Então, contar com um parceiro estratégico como a Carmack, que vai te entregar a disponibilidade que no final das contas é o que você precisa. É porque tem uma questão de ociosidade também, né? Tipo, segmentos que tem um período, uma safra, né? A gente estava conversando antes, tinha um cliente que tinha um trabalho de locações também, ele alocava muito para as empresas fumageiras ali em Santa Cruz, e tem um período do ano, lá 6 meses, que tinha uma demanda altíssima, né? De vários produtos, de empilhadeiras também, enfim, e de 6 meses que as fábricas ficam mais paradas, né? Então, tu imagina tu ter um investimento parado por 6 meses. É Exato. muito dinheiro, né? Isso também é uma vantagem da locação, né? Ela é mais flexível, né? Então, ela consegue contribuir para a sazonalidade do seu negócio, né? E poder te permitir, ao invés de você despender esse capital, esse budget, nesse CAPEX que vai ficar parado na sua operação, é você pensar dentro do seu negócio o que você pode contribuir de diferencial para o seu cliente. Então, muitas empresas acabam terceirizando a locação, a empilhadeira em si, exatamente também por essa questão orçamentária, mas principalmente focar no seu negócio. Tipo, se tu tem lá empresas, deve ter. Tem empresas que tem 1, 2, 3, 50, 100 equipamentos. Imagina tu ter a gestão de mecânica, Exato. troca, né? Enfim, parou. E às vezes uma máquina, 2 máquinas parado impacta em toda uma logística interna que Exato. para tudo, né? Exato. Exatamente. Eu acho que o nosso perfil de cliente, né, o perfil de cliente da Carmack, a gente trabalha com a empilhadeira da Toyota, né, uma empilhadeira de alta tecnologia, alto valor agregado. Ele é um cliente que ele já sofreu por esse mal de empilhadeira, ele já ficou com a operação dele desassistida, então ele enxerga esse valor, né?
Então, se empilhadeira é um fator crítico de sucesso para a sua operação, se a sua operação, a sua fábrica, a sua logística depende da máquina, ele entende o valor que aquilo gera. Então, assim, há uma complexidade, uma mão de obra especializada que tem que se contratar, né, que você tem que se treinar. Essa mão de obra, tu fala, esse profissional é o pessoal que vai operacionalizar a empilhadeira ou a pessoa que vai fazer a manutenção do equipamento? A manutenção nesse caso, né? Porque, tipo, vamos supor, a gente fala, né? Se estragar um Fusca, todo mundo, qualquer beira de estrada, alguém dá um jeito de arrumar, né? Mas talvez equipamentos muito especializados, como uma empilhadeira, são poucos que sabem mexer, talvez, né? É uma tecnologia, na maioria dos nossos produtos são importados, né? Então, tem uma fábrica da Toyota no Brasil, mas a supremacia são produtos que originam da Suécia ou do Japão, né? Então, sim, é um produto de alta tecnologia. E para fazer a manutenção, é uma manutenção especializada. Então, precisa ter uma rotina de treinamento com o time, além do fato de ter uma disponibilidade de estoque, né, imediato para aferir a disponibilidade da máquina. Então, qual o percentual de máquinas que tem que estar de reserva para atender os clientes? Hoje a Carmack, né, o nosso negócio, a gente é muito medido por SLA, né? Então, a gente entrega hoje um SLA de 98% dentro do nosso mercado, né? Então, se você for na Carmack hoje, a nossa matriz em São Leopoldo, você chegar lá no saguão, tem um painel lá com todas as máquinas no Brasil, né, alocadas e a disponibilidade de cada máquina, né, aferida ali no momento. Então, geralmente a gente é medido pelo nosso SLA, né? Então, dependendo da complexidade da operação do cliente, se avalia colocar uma máquina reserva ou não. Depende do que o prestador consegue entregar. Mas, de fato, se ele não entregar a disponibilidade, há um malus ali a ser cobrado do locador. Só imagino. E, claro, eu estou afastado do mercado de bebidas, que eu trabalhei há muito tempo, né? E embora era da área comercial, eu estava sempre dentro da indústria, às vezes, para verificar estoque, para pedir produto, né? Para ver as entregas da logística. E eu via muito na própria companhia e nos revendedores, tinha lá as empilhadeiras, e naquela época, né? Tô falando de 2019, aí, fazendo bastante tempo, né? Todos os equipamentos praticamente eram a gás. Uhum. Como é que é hoje a realidade? Continua assim, a maior parte dos equipamentos a gás, Yuri? Não, hoje mudou muito esse conceito, né? Hoje, olha assim, não há um número exato, mas eu posso te dizer que acima de 70% do mercado brasileiro comercializado hoje anualmente são máquinas elétricas. Elétricas. Então, assim, o porquê disso? É o custo, né, no final do ano, né? Então, assim, de você trocar um custo de combustível GLP, né, para um custo da energia. É mais barato? É mais barato. Bom, eu tenho um carro híbrido, então para mim carregar, claro, não é 100% elétrico, né, mas é um carro que em Porto Alegre eu ando só no elétrico, né? Então, para fazer uma carga em casa leva 2 horas e meia, e se eu estou na praia leva 7 horas para carregar. E como funciona isso, uma máquina dessas que está num ambiente de alta produção, parar para poder carregar? Hoje, assim, a tecnologia evoluiu bastante, né, nas empilhadeiras. Há uns 4, 5 anos atrás, se trabalhava com baterias de chumbo, né? Que como é que funcionava o ciclo dela? Você utilizava até o fim da vida da máquina, geralmente daria 8 horas, então um ciclo, 8 horas de uso da bateria, aí você carregava a bateria, né? Mais 8 horas. 8 horas de carregamento. Mais 8 horas de carregamento. Como a máquina não podia parar, se colocava 2 baterias em cada cliente. Então, uma máquina, 2 baterias. Hoje, a mesma tecnologia que você tem no seu carro, que é as baterias de lítio, também tem nas empilhadeiras. Então, hoje, a tecnologia das baterias permite cargas rápidas. Então, tu trabalha com a máquina por 1 hora e a cada 10 minutos, 20 minutos, você dá uma carga rápida na bateria. Se você manter isso ao longo do dia, ao longo do mês, tudo bem. Não tem problema. É isso. Mas imagina assim, tipo, existem operações em que há necessidade do a gás ainda, porque às vezes daqui a pouco tem operações que tem essa possibilidade, né, de o equipamento parar ali a cada X tempo para poder fazer uma carga rápida e continuar trabalhando. Imagina, tem segmentos ou momentos, tem clientes que talvez em alguns momentos ele não tem, a máquina tem que trabalhar, é o seguinte, aqui é 3 turnos, 7 por 7, a máquina não pode parar. Depende de cada
infraestrutura logística de cada cliente, né? Então, primeiro, tem que ter uma estrutura adequada de rede para fazer esse consumo de energia, né, para o carregamento. E a tua operação intralogística precisa ter esse tempo, né, de parada de máquina, de cargas de oportunidade. Digamos que você tem um pico muito alto dentro da sua produção, às vezes inviabiliza esse conceito de uso de empilhadeira, né? Então, assim, depende muito de cada necessidade de cada cliente. Mas hoje, como um todo, as máquinas elétricas estão dominando. Ah, que bom que também, em termos até de natureza, né? Isso. De silêncio também, talvez uma máquina deve ser Sim. mais silenciosa ainda. Operações, por exemplo, em armazém fechado, né, principalmente indústria de alimento, é máquina elétrica, né, porque a queima de combustível ali dentro de um ambiente fechado é prejudicial. Muito interessante. Também, na época que eu trabalhava, né, eu vi que o pessoal, alguns revendedores na época, eles tinham que comprar. Eu não me lembro dos revendedores no interior terem máquinas locadas. Talvez a companhia, a fábrica, tinha as máquinas locadas e era tudo locado. A empresa grande era tudo locado. Carros dos vendedores, distribuição, empilhadeiras, tudo locado. Mas eu me lembro que os revendedores, que são empresas de médio porte no interior, tinham todos empilhadeiras próprias. E eu me lembro que quando eles tinham que comprar uma empilhadeira, o valor era meio salgado, uma empilhadeira. Quanto custa hoje uma empilhadeira nova? Existem vários modelos de máquinas, né, para vários segmentos. Eu vou lhe dizer assim, ó, uma empilhadeira mais tradicional é de 4 rodas, combustão, geralmente em torno aí de uns 200 mil reais a máquina, né? A mesma máquina elétrica aí uns 250, mais ou menos. 50 mil reais? 4 máquinas é 1 milhão. Exatamente. Então, assim, nós da Carmack lá, nós somos uma empresa locadora, né, de capital intensivo. Então, assim, um contrato de 100 máquinas despende um capital muito forte, né? Então, assim, o nosso crescimento dentro da empresa sempre foi sustentável. Não tem como eu crescer abruptamente, né? Tem que crescer conforme... 100 máquinas vários milhões aí, né? É um investimento. De capex de investimento. Claro, também uma empresa pequena, proporcionalmente, também é um valor relevante. E outra, se tem uma máquina, tu não tem nenhuma às vezes, né? Porque se aquela máquina estragar, para tudo, né? E como é que tu vai carregar caminhão? Hoje, fazendo no muque, como se dizia antigamente, né? Não tem como, né? Fazer... Não, uma máquina, uma manutenção braçal não supera uma empilhadeira. Não tem, Não. tipo, é uma velocidade. E também a gente está falando também, tipo, de um profissional, né? Que também na época, eu me lembro, que não era todo mundo que sabia manobrar uma empilhadeira. E, aliás, às vezes a pessoa que não tem, não, eu dirijo caminhão, dirijo carro, deixa que eu vou fazer essa empilhadeira, e às vezes acaba tendo acidentes, né, graves, porque uma empilhadeira levanta quantos quilos ela levanta? Geralmente, depende, né, de cada máquina, mas varia. Por exemplo, de 1 tonelada a 70 toneladas tem empilhadeira. Então, tipo, tu levantar um peso muito grande, né, tu pode ter acidentes. Inclusive, eu me lembro agora de um acidente num supermercado aqui na região Porto Alegre, região metropolitana, que um operador, ele levantou demais, talvez, o produto e caiu. E naquele episódio, acho que a pessoa não morreu, mas ficou muito machucada, né? Então, como é que é a formação de um profissional desse que vai estar trabalhando numa empilhadeira, que às vezes tem muitas horas de trabalho, sei lá, 8 horas, não sei quantas horas pode trabalhar um operador, se é 8 horas, de levantar muito volume e daqui a pouco de um risco de tombar e machucar pessoas, até um risco fatal, né? É um processo crítico, né? Então, hoje na Carmack a gente trabalha com a alocação do ativo, né? E o profissional, o operador de empilhadeira, geralmente é do contratante. Como funciona? Não existe um órgão hoje como se fosse uma carteira de, por exemplo, de veículo, né? A área de segurança da empresa dá um curso de NR12, né, para esse profissional, e tem que se fazer sempre uma reciclagem, mas o risco da operação é muito forte, né? Não tem uma habilitação de... Não existe. A pessoa, um ensina o outro ali, mais ou menos, ou vocês também têm
dão cursos também na área? A gente faz, geralmente quando a gente inicia um novo projeto, um novo contrato, a gente faz um kickoff, né, do projeto com o time de operadores do cliente, né, do nosso cliente, e a gente faz um trabalho de reciclagem também com o time deles, né. Mas, assim, tem turnover, o profissional troca, entra o profissional novo, entra o profissional sai. Então, além disso, tem uma questão ainda nacional, né, que é o desafio hoje de contratar mão de obra especializada. Então, sim, é uma dor hoje no mercado, né, e até isso é uma questão que está sendo muito levantada de trazer máquinas autônomas, né, para esse segmento. A gente estava comentando que essas máquinas autônomas, estava comentando que carros de aplicativo, né, de transporte, né, botar aqui o Uber e outros aplicativos de transporte. Tá vendo que antes nos Estados Unidos tinha muito na Califórnia, já está em Orlando. Eu vi esses dias um vídeo da pessoa chamou o carro para o aplicativo, um carro autônomo. Ele se aproximou do carro com o celular, abriu a porta e o carro levou ele no destino final tranquilamente, com segurança, né? E até eu estava numa palestra esses dias em que a pessoa falou que os carros autônomos nos Estados Unidos eles se envolvem 70% menos em acidentes e sinistros do que conduzidos por humanos. Que até o seguro do carro, de um carro autônomo, é muito mais barato que um carro manobrado por um humano, né? E essa questão das empilhadeiras, tu vê que existe algum gargalo que talvez isso não possa estar impedindo, talvez, de daqui a pouco mais empilhadeiras autônomas surjam no mercado? Na verdade, isso é uma questão que vai evoluir muito, né, nos próximos anos, assim. Então, a máquina autônoma, assim como o veículo hoje também, então isso vai crescer muito esse mercado dentro do cenário nacional. Existem algumas limitações que nem toda a operação está preparada para receber essa automação, porque automação nada mais é do que matemática, né? Você tem um processo que inicia, um processo que finaliza. Então, a sua operação tem que estar adequada a esse processo. O outro ponto é gerenciar os picos, né? Porque a automação ela é retilínea. Ela é a automação ela vai lhe entregar 24 horas por dia, por exemplo, uma operação. Mas ela não tem uma produção rápida como uma interação humana tem, né? Então, às vezes, tu tem que administrar o que a tua intralogística ela necessita, né? Às vezes um mix, por exemplo, tem um CD logístico que você tem necessidade de 20 máquinas. Então, alguns processos você pode automatizar, outros não. né, você pode, consequentemente, você vai diminuindo a necessidade de interação humana dentro da operação. Mas já tem empilhadeiras autônomas no Brasil já? Já temos empilhadeiras autônomas no Brasil, já. A Toyota, esse ano, ela tem 3 empresas de automação mundiais, né? E nesse mês, inclusive nessa semana, ela integrou todas essas empresas. Então, hoje é a Toyota Automotive Logistics. Então, toda a necessidade intralogística que qualquer empresa de manufatura, expedição de material acabado, armazenagem de matéria-prima, a Toyota tem a solução de ponta a ponta, seja ela autônoma, seja ela de variados tipos de equipamentos. Então, tem várias. Então, cada vez mais vai ter. A gente tem que se preparar que cada vez está muito rápido essas questões, né? Tipo, eu me surpreendi vendo esse vídeo lá que estava em Orlando já, e tipo, daqui a pouco está em todos os Estados Unidos, daqui a pouco vai estar aqui também. Esses carros autônomos operando é uma questão de tempo, né? Em 2018, eu estava numa feira em Chicago e foi a primeira vez que eu vi a empilhadeira autônoma trabalhando lá na feira em demonstração. E é até bem curioso que o carregamento da bateria era por indução. Então, a máquina, quando trafegava em um corredor, existiam uns fios embaixo que faziam o carregamento da máquina operando. Isso em 2018. Então, tipo, ela nem parava para... Ao passar por ali, ela já se carregava automático. Exatamente. Então, isso é uma coisa que no curto prazo, isso vai chegar muito mais forte aqui no cenário nacional. Isso vai revolucionar, né? Vai ter em todos os segmentos vai ter grandes revoluções. Eu estava conversando com um amigo meu que ele é da área de TI, e todo mundo de TI era entusiasta da IA, né? Entusiasta, né? E ele me ligou preocupado. João, é o seguinte, eu estou com um projeto novo aqui, porque é o seguinte, essa questão de IA, a gente achava que nunca ia chegar para o pessoal de tecnologia, e agora é o seguinte, 80% da programação
é feita por robô. Uhum. 80%. Então, tipo, os clientes sabem disso e começaram a pressionar para reduzir valores também, porque já tu não precisa, 80% tu faz com robô, então o preço pode diminuir. Então, é um segmento que está sendo, mudando muito, que achavas que não ia atingir. Não, mercado de desenvolvimento, isso nunca vai ter impacto, a IA nunca vai impactar isso. Isso, 80% da programação de software hoje já é feita por robô. Exatamente. Então, assim, a gente está num momento de transformação muito forte, né? As IAs realmente, elas são a nova internet, assim, no mundo, né? Então, a gente não faz ideia de onde a gente vai chegar com isso, né? O quanto que isso veio para agregar para a gente. Então, você empresário, gestor que ainda não trabalha IA dentro da sua empresa, começa a olhar com carinho porque seu concorrente vai fazer. E se ele fizer e tu não fizer, tu vai ficar para trás, porque se ele conseguir implementar e reduzir um custo de forma substancial, né? E isso, desculpa de contar, mas isso acaba colocando dentro do preço do seu serviço, né? Que acaba atraindo o seu cliente, né? Então, assim, quanto mais competitivo você for, mais mercado você ganha. Falando em competitividade, né? Vocês atuam de mais de um estado. Começaram aqui no Rio Grande do Sul, mas atuam em outros estados, como São Paulo, qual outros lugares? Hoje a gente tem máquinas em todos os estados do país, mas os sedes, negócio, unidades, a gente tem em 8 estados, 8 lugares. Esses 8 lugares de estados diferentes, tu vê uma diferença de fazer negócios no Rio Grande do Sul e em São Paulo, por exemplo? O que muda tu alugar uma máquina no Rio Grande do Sul e alugar uma máquina em São Paulo? Então, a gente mora num país continental, né? Então, assim, a gente tem diversas culturas diferentes no Brasil, né? É bem diferente, tá? A gente é uma empresa gaúcha, a gente cresceu aqui no Rio Grande do Sul. Nós, organicamente, fomos para o Brasil, né? Os clientes que a gente atendia aqui nos levaram para São Paulo. Então, hoje, praticamente 30% do nosso resultado está dentro de São Paulo, porque... 30%? Porque hoje a indústria, o nosso segmento, nossas personas, né, estão lá dentro de São Paulo. Mas, sim, é bastante diferente. São Paulo é uma competitividade muito maior do que aqui e, consequentemente, a entrega por resultado é muito maior, né? Então, a gente também tem mais concorrência, né, no meu segmento dentro lá do mercado, assim como os clientes que nos contratam. Então, muito tempo atrás, a gente fez lá na Fortes, a gente fez uma visita de benchmark em São Paulo, visitando empresas de consultoria e contabilidade em São Paulo. E a gente achava que, por São Paulo ser um estado mais rico do Brasil, né, da federação, isso pegar o estado de São Paulo, pegando a América do Sul, talvez seja o segundo PIB, né, maior que a Argentina, maior que o Chile, né? E eu achava que, bom, lá os honorários devem ser maiores que aqui, né? E lá eu vi essa questão da competitividade muito forte. Então, até os honorários, ou tu tinha uma especialidade, uma entrega de valor muito diferenciada, senão, tipo, os preços eram menores e os custos maiores também, às vezes também, porque a demanda era muito grande, né? Exatamente. Na verdade, sim, né? A competitividade ela é boa, né? Ela é boa porque faz a gente crescer, né? O Brasil é um país que ele tem muitas necessidades de empreendedorismo, né? Existe muito problema para ser resolvido aqui, né? E geralmente esses problemas estão em lugares onde a competitividade não é tão forte, né? Então, no Norte e Nordeste, a gente tem muito ainda, o país ainda prosperar, né? Mas, assim, totalmente diferente. São Paulo praticamente mais de 30% do PIB está lá, né, nacional. Então, a competitividade lá em todo o ecossistema é muito diferente daqui. Sabe que a gente trabalha cada vez mais com análise de riscos, né? Porque, tipo, passamos pela Covid, né? Todo mundo foi impactado. Aqui no Sul tivemos a questão da enchente, né? Que muitas indústrias, empresas foram impactadas, que impactaram nos negócios também. Então, hoje, cada vez, às vezes tu vê questões geopolíticas mundiais que impactam no fornecimento de matéria-prima, né? Daqui a pouco teu cliente que não recebe matéria-prima, daqui a pouco ele pode vou ter que cancelar umas locações aí, porque não está chegando matéria-prima, não consigo produzir, então me diminui por 10% aí minhas locações, porque eu tenho que me adaptar a essa nova realidade. Como é que vocês administram, ou quais os principais riscos de uma empresa? E também pergunto já, quantos equipamentos vocês têm locados no Brasil hoje?
Hoje a gente tem locados, hoje a Carmack tem em frota 3.800 máquinas, né? O alugados a gente tem em torno de 3.200 máquinas alugadas. Vamos lá, questões de riscos. Acho que o principal desafio hoje é logística, né? Então, como a gente é medido por SLA, a gente tem que entregar 98% de disponibilidade para o nosso cliente, né? Até através disso que eles nos contratam. Então, tu montar essa infraestrutura, estoque, cadeia de fornecimento. Então, esse é um fator, assim, é um desafio muito forte. O outro são pessoas e mão de obra especializada. Então, você manter uma estrutura de time, treinamentos contínuos, para poder entregar excelência e valor para o cliente que nos contrata. Hoje, na Carmack, a gente tem um time de 450 pessoas, né? E 70% desse time está dentro dos nossos clientes. Que trabalha na manutenção dos equipamentos. Que trabalham na manutenção das máquinas. Né? Então, vamos supor, alguém que contratou lá 20, 30, 50 máquinas, vai ter alguém da empresa específica lá para fazer esse trabalho de manutenção. A gente tem clientes que têm mais de 100 máquinas num site específico, a gente tem mais de 10 pessoas alocadas dentro desse Só para fazer a manutenção. Só para fazer o gerenciamento da frota dele. Né? Também bem interessante. Mas eu vejo que também, como há um emprego de capital muito grande, né? Tipo, se chegar um cliente novo hoje, Yuri, eu preciso de mais 100 máquinas, né? É um cliente grande, então, pô, claro que o portfólio você tem uma carga grande de equipamentos, mas não tem que fazer a compra de 100 equipamentos. Eu entendo que provavelmente esses equipamentos são financiados, Sim. né? E o custo hoje do dinheiro, pegar a Selic a 14,5%, 15%, acaba impactando bastante no custo de vocês hoje. Como passar todo esse custo financeiro para o cliente na ponta? Isso também acaba sendo um dos fatores de por que alugar e versus comprar hoje, né? Nós, na Carmack, como somos uma empresa de capital intensivo, a gente tem algumas linhas de crédito beneficiadas, né? Através de como a gente fomenta muito capital dentro do mercado, então a gente tem um benefício fiscal maior nesse sentido. Mas há um desafio, sim, fortemente. É impossível não repassar esse custo para o mercado, só que se for comparar entre hoje, você empresário comprar uma máquina e você se beneficiar de um crédito, uma empresa de capital intensivo ou uma locadora, a locadora tem um dispêndio de custo menor do que você comprar. Mas, de fato, o custo vai estar lá empregado na locação. E você se financia hoje, a própria parceiro, que é a Toyota, faz esse financiamento direto ou vocês vão a bancos para pegar esse dinheiro para financiar? A gente tem relacionamento hoje com as maiores instituições financeiras do país, né? Então, a Toyota não subsidia esse valor, né? Embora ela tenha o Banco Toyota também, mas a gente tem um relacionamento a algumas linhas de crédito com as principais instituições e é dali que a gente busca, né, esse capital. Porque são valores bem... E o financiamento de uma máquina, um banco financia em quantas vezes? Olha, depende do que você necessitar, mas varia entre 24 e 60 ou até mais, né? Existem algumas outras linhas de crédito que são emissão de debêntures, que você pode realizar, nota de crédito que também você pode fazer. Então, existem algumas outras linhas que você também pode captar capital para determinados projetos. Tá? Para projeto específico. Projeto específico. Mas o crescimento da frota de locação, ele é sustentável. Tá? Não tem como você ter um crescimento abrupto. Como tu falou, preciso de mais 100 máquinas. Cada projeto é estudado. Não tem como a gente fechar 100 ou mais máquinas por mês, por exemplo. Tem um contrato mínimo, o pequeno empresário está nos assistindo aqui, estou assistindo a vocês, estou com um problema aqui na minha empilhadeira, que está sempre dando problema, não consigo gente para arrumar, quando eu arrumo uma pessoa ele me cobra muito caro para fazer essa manutenção, e como ele tem muito serviço, ele acaba demorando para que eu faça devolva a máquina em funcionamento, enquanto isso eu fico já com muita dificuldade de fazer minha logística, eu tenho 2 máquinas, estraga uma, a outra não dá conta do serviço. Como é que funciona isso? Estou dando exemplo do mercado, mas com certeza tem muitas áreas dentro da empresa que podem ser locadas ou terceirizadas, né? Isso é uma reflexão importante para o pequeno médio, já que as grandes já fazem isso com bastante tempo, mas o pequeno médio tem que pensar nisso, né? Não, mas eu vou comprar a minha máquina, né? Mas eu vou fazer todas as operações da minha empresa, eu vou fazer de forma interna, não vou terceirizar nada e a empresa vai acabar ficando pesada e daqui a pouco sai um cliente grande
e ele está com uma estrutura pesada e não consegue desmobilizar isso, né? Porque tipo, não, eu tenho duas máquinas, um cliente grande cancelou, tem que vender vou vender uma empilhadeira agora. E para vender, às vezes, na pressa, perde dinheiro, né? Exato. Como funciona um contrato? Tem um tempo mínimo, sei lá, de 30 dias, um ano, 24 meses? Como é que funciona? Projetos novos, né? Máquinas novas, personalizadas, porque a linha de produtos que a Toyota trabalha, que a Carmack trabalha, é bem diversificada. Então, Tem vários modelos de vários empilhadeira. modelos para segmentos distintos. A gente trabalha muito forte, por exemplo, com frigorífico, né? Que tem uma necessidade de máquina para cabine fria, por exemplo, cabine temperatura menos de 25 graus, por exemplo. Às vezes uma operação drive-in, que a máquina precisa ser recortada. Então, varia de cada produto. Produtos novos, a gente trabalha um mínimo de 36 a 60 meses, né? Produtos que já passaram por esse ciclo, então, das 3.800 máquinas que a Carmack tem hoje, digamos ali que 30% são máquinas novas, 70% já estão num segundo, terceiro ciclo. Esses equipamentos a gente pode trabalhar numa sazonalidade menor. Então, uns projetos de 6 meses, um projeto de 12 meses. E aí isso talvez faça sentido para o empresário, né? Botar esse... Não vai botar uma máquina 100% nova, mas também nem precisa. O importante é entregar. Se tu vai me garantir que ela funcione 98% do tempo, ela está funcionando, para ele está suficiente para... E esse é o principal ponto, João, entregar a disponibilidade. Tá? Então, assim, entregar exatamente aquilo que o cliente precisa. O que o cliente precisa? Ele não precisa só da marca da máquina, né? Ele precisa resolver a intralogística, o processo intralogístico dele. Então, quando você está alugando não só um produto, você está alugando toda uma eficiência, uma infraestrutura que tem por trás daquilo para manter a operação dele disponível. Então, por exemplo, se a máquina não entregar, tem uma opção, uma segunda opção, uma terceira opção para poder resolver o problema dele. Então, se você botar na ponta do lápis entre comprar ou alugar, acho que o alugar seria a melhor opção. Não, tipo, a gente pegar uma empresa especializada. Então, às vezes, uma área muito comumente terceirizada são as áreas de segurança, portaria, limpeza, né? Mas tem outras áreas que tu pode, tipo a contabilidade, um exemplo nosso, uma parte é terceirizado, empresas de porte grande, o médio já quer internalizar e o grande ele já quer terceirizar. Eu quero tirar de dentro aqui e às vezes tem um cliente que a gente atende que a equipe interna dele antes eram 15 pessoas que atendiam. A Ford só atende com 4 pessoas. Uhum. Então é uma empresa especializada, consegue também dar produtividade e economia, né? Então essa pessoa, não, vou ter internamente aqui, mas daqui a pouco tu não tem tempo, gestão e especialidade para dar um atendimento específico, né? Então tu tem que pegar um especialista, uma empresa que só faz isso, que é especialista, e ela vai, às vezes, muitas oportunidades vai custar menos ou vai te dar menos dor de cabeça. A gente tem por a gente ser especialista nisso, a gente já tem uma gestão de custos melhor nesse sentido. Além de entregar uma disponibilidade, um serviço de acordo com a tua operação. Como a gente comentou no início da conversa, eu acho que o principal, né, hoje, o mercado extremamente competitivo do jeito que está em diversos setores, eu acho que você tem que focar no seu cliente, né, na entrega que você faz para o seu cliente. Como eu posso aprimorar o meu produto ou o meu serviço para o meu cliente. A gestão da máquina, a gestão da frota, o serviço que isso pode lhe dar, deixa para quem sabe fazer. Porque tu vai ganhar, às vezes mas eu vou ganhar, mas a máquina vai ser minha. Tá, mas não adianta, vai ter, se der algum problema, tu vai estar lá com 100 problemas lá dentro, se vai ser 50 mais, ou 2 problemas, conforme for o tamanho da empresa, tem um tamanho lá grande lá de resolver aquele problema de manutenção, enfim, de desmobilizar, porque essa é uma questão também de pensar em desmobilizar, né? Tipo, dá um problema, tu precisa reduzir o teu tamanho por um período, porque toda empresa passa por algum momento de dificuldade. Sazonalidade. E tu tem que estar preparado para como tu vai passar por esse período, né? E falando nisso também, tipo, tem muitas empresas que, tipo, não, eu vou abrir minha empresa e ela vai rampar e no segundo ano, no primeiro ano já está explodindo o faturamento. A gente sabe que isso são exceções, né? Por exemplo, lá vocês, quanto tempo tem de empresa? 34 anos.
34 anos. Então, já, tipo, já tem mais... E começaram com quantas máquinas? Teu pai que fundou a empresa? Meu pai fundou a Com empresa. quantas máquinas tinha? Ixi, a gente começou nos anos 90, 94, foi acho que o primeiro contrato de locação era de 5 máquinas, 10 máquinas. Sim. Então, tudo começa pequeno. Então, as pessoas, as empresas já querem, vou começar. A não ser que comece um capital muito grande, né? Já tem contratos grandes, né? Mas no normal, no nível de gestão, tu tem uma base, com essa base bem feita, as coisas vão crescendo. Então, eu queria falar um pouquinho como é que foi esse crescimento da empresa, de começar lá com locação de 5 máquinas e hoje estarem com 3.800 máquinas. Que tem uma caminhada aí. Como é que foi essa caminhada? Tem uma curva de aprendizado muito forte aí, né? E são 34 anos nesse mercado. De muitos erros, mas muito mais acertos. Então a gente começou, quando nós começamos a Carmack, a gente era um pioneiro no estado, né? Existiam poucas players que alugavam máquinas no Brasil. Naquela época a gente era multimarcas, a gente não tinha uma marca fixa. A partir de 2005 a gente começou a comprar só a linha da Toyota. A Toyota ela é líder mundial no segmento desde 2002, né? Muito destaque assim em relação ao primeiro ou segundo, né? Ela está numa posição de liderança muito consolidada. Então, a partir de 2005 a gente homogeneizou a nossa frota, né? A gente começou a botar só produtos Toyota dentro de casa. Em 2009 a gente foi distribuidor da Toyota Empilhadeiras, né? Enfim, a gente foi distribuidor e hoje a gente distribui a marca em 3 estados, né? Então, a partir dali... De venda daí. De venda, a gente tem 3 BUs dentro da empresa, né? A gente tem a alocação, que é o 70% do resultado da empresa, 20% são vendas e 10% são pós-vendas, né? Então, como se fosse uma... Manutenção. Manutenção. Como se fosse uma concessionária de veículos, né? Que você compra a máquina, você tem o produto, o serviço lá também. Então, o nosso crescimento foi muito orgânico, né? A partir de quando a gente começou a trabalhar com a Toyota, a gente começou a avançar e ganhar mercados novos, né? Porque o perfil do produto Toyota do nosso cliente são clientes que têm uma alta exigência. Então, são as maiores empresas do Brasil hoje que necessitam, que empilhadeira é um fator crítico de sucesso para a sua operação. Custa muito mais uma empilhadeira parada, uma linha desabastecida, né, do que o produto em si. Então, eles enxergam valor nesse produto e pegam o melhor produto, que de fato é a Toyota, né? Onde que tem mais engenharia aplicada. Então, a partir da união, né, com a Toyota Empilhadeiras, a Carmack começou a ter um crescimento mais expansivo a nível nacional. E aí chegou o momento que a gente conseguiu começar a crescer 20% ao ano, né? Tu vê como é importante também, acho que as empresas, os gestores, né, de trabalhar parceiros estratégicos. Né? Essa pessoa não é um fornecedor, né? É mais um, e às vezes tu vê que o sucesso muitas vezes passa por ter um time muito bom e também ter parceiros muito bons, né? Exatamente. Então, assim, é fundamental, né? Na verdade, o porquê da Carmack ter chegado até aqui hoje, eu acho que sim, o principal fator, né? Acho que é o atendimento, né? O produto seja uma venda ou seja a locação, no final das contas é um serviço, né? Que a empilhadeira, ela precisa operar, ela precisa ter uma manutenção. Então, acho que o principal fator é atender bem o cliente, né? E isso, meu pai como fundador, precursor da empresa, é um valor que a gente difunde muito bem hoje, até hoje dentro da empresa, né? É a questão do atendimento. E o outro fato é que as decisões estratégicas da Carmack ao longo da sua jornada foram bem construídas. Então, trazer um parceiro forte como esse, que entrega valor tanto para a tua marca, tanto para o teu cliente, para o teu mercado, foi um diferencial da nossa história. Porque acho que essa questão de desenvolver parceiros estratégicos, eu acho importante, todo o planejamento também, né, de fazer um planejamento de crescimento, né, de vocês crescer de uma maneira muito orgânica, né, que atende bem o cliente, o boca a boca. Claro, no B2B isso a comunicação é um pouquinho diferenciada quando tu faz um B2C para consumidor, né? Que é importante, tem essa preocupação com marca, com relacionamento, mas um cliente bem atendido tem um cliente fã, né? E esse cliente fã, ele acaba te divulgando, te recomendando,
e tu acaba fechando negócios incríveis até por conta dessas indicações, né? A gente tem parcerias há mais de 20 anos com diversas indústrias no Brasil, multinacionais, né? Então, assim, você está tanto tempo dentro de empresas assim de bastante relevância dentro dos seus setores, dentro dos seus segmentos, é porque realmente tem alguma coisa boa ali, né? Então... É que a gente está num momento de relações de pouca fidelidade em vários segmentos, né? Então, aquela pessoa que troca de fornecedor toda hora, ou tem uma rotatividade de pessoas muito grande, né? Isso acaba impactando na última linha no resultado. E quando tu consegue ter relações longas, com fidelidade, com parceria, porque vai ter momentos que tu vai chegar para o teu parceiro lá, no teu caso da Toyota, olha, estou aqui, perdi um contrato importante, eu preciso de um apoio de vocês, e o parceiro, não, deixa com a gente que a gente te apoia. E daqui a pouco o teu parceiro precisa, ô Yuri, eu preciso te vender 100 máquinas esse mês, que eu estou precisando, preciso de um apoio teu, tu comprar aí, tu precisa mais. Então, essa parceria de um ajudar o outro, né? E isso a pessoa só olha o seu lado 100% das vezes, é 100% de chance de dar errado nesse pensamento. Eu acho que tu citou bem, eu acho que no final das contas a gente está junto, né? Então, assim, a gente é um integrante da cadeia dentro do nosso cliente. Então, assim, o sucesso do nosso cliente é o nosso sucesso, né? E eu acho que, sim, para o gestor que está acompanhando, dono de empresa, eu acho que construir relações fortes, assim como a Carmack construiu com a Toyota, ou você construiu com seus fornecedores, isso vai agregar sucesso e valor para a sua empresa. No final das contas, todo mundo ganha com essa parceria. Não, tu vê vários casos, tipo, esse tempo eu conversei um tempo atrás com o Teddy Corrêa da banda Nenhum de Nós. O empresário deles é o mesmo há 30 anos. E a banda, claro, teve seus períodos de glória, mas continua trabalhando com trabalhos até hoje. Tem essas parcerias de longa data são importantes, quando tu tem isso, tu acaba, nas crises, tu consegue se salvar. Tipo, na enchente agora tem um uma pessoa que veio aqui de uma churrascaria, e a churrascaria teve 2 metros dentro de água dentro da churrascaria, e ele conseguiu botar ela na operação quando baixou a água em 40 dias. E ele disse, João, eu só consegui isso porque os meus parceiros me ajudaram, meus fornecedores. E se ele não tivesse construído parcerias fortes, ele talvez não teria condições de voltar a abrir as portas. Exatamente. O relacionamento, no final das contas, ele é fundamental, né? Por mais que a gente está vivendo um momento de tecnologia, de IA, tá mudando um pouco as conexões, mas no final das contas, o relacionamento entre empresas, humanos, ele faz total diferença. E como é que também o pessoal está aqui no Rio Grande do Sul e daqui a pouco está pensando em expandir, né? Vou para outro estado, né? Vou começar por Santa Catarina, vou chegar diretamente em São Paulo. Que dicas importantes tu dá para quem está pensando nesse processo de expansão, porque existe uma ampliação de oportunidades e uma ampliação de riscos também, de problemas que pode dar errado, né? Você tem que focar no seu público, né? Aonde seu público está posicionado, que de fato, o que você gera valor, o que você pode agregar valor para o seu cliente, né? Mas, assim, de fato, o Brasil ele é um país continental, ele tem culturas diferentes, mercados distintos, agressividades, competitividades em diversos segmentos. Então, a dica que eu posso lhe dar, assim, inicialmente, você tem que trabalhar numa linha de custos baixas, né? Para tu poder ter competitividade, gerar valor, poder gerar um preço competitivo para o seu cliente. Então, acho que o principal nesse sentido, tratando de expansão, inicialmente você tem que olhar em gerar valor, em agregar valor para o seu cliente, né? Para onde o seu cliente está posicionado, mas sempre olhando um pouco para custos, né? Porque no final das contas a empresa não é ONG, né? Ela precisa sobrar dinheiro, né? Precisa dar resultado. Sabe que tu estava comentando que vocês tinham um momento em que tinha multimarcas e chegaram no momento que eu vou ser especialista numa marca, né? No caso da Toyota, né? Eu vejo também, às vezes, empresas de transportes que acabam, algumas, e nós tínhamos uma empresa aqui em Porto Alegre de transporte de passageiros pública, que tinha um problema que ela tinha fazer licitações para a compra de ônibus, né? E ela tinha uma frota totalmente heterogênea, de marcas diferentes. Então ela tinha um custo porque o mecânico tinha que saber
a mecânica da Mercedes, da Volvo, enfim, de várias marcas diferentes, né? Então, quando tu tem uma especialidade numa marca também, eu imagino que tu ganha produtividade. Eu vejo empresas de transporte que sim, tem toda a frota de 200 caminhões é a mesma marca de São João. Eu sou obrigado a isso porque a minha equipe é especialista nessa marca, ela recebe capacitação do fornecedor. Então, o meu estoque de produtos de peças acaba sendo até reduzido, né? Porque eu consigo aproveitar peças de um caminhão no outro, muitas vezes. Eu consigo comprar melhor, porque eu compro uma quantidade de peças do mesmo fornecedor, eu acabo tendo um ganho de barganha nisso, né? E como é que tu vê essa questão, no caso de vocês, quando vocês migraram, né, de multimarcas para ser especialista numa marca? Então, quais são os ganhos que vocês tiveram? Eu acho que exatamente todos esses ganhos, né, como tu comentou, eu acho que inicialmente você tem que escolher um parceiro que vai lhe atender o seu mercado, o seu segmento, o seu público. Então lá nós com a Toyota tem um portfólio diverso. Na verdade, ela é a maior fabricante de empilhadeiras, então ela tem desde a automação, da tecnologia, a máquinas para diversos segmentos. Então, inicialmente, sim, o principal, escolher um parceiro, um fornecedor-chave que vai atender o seu negócio e o seu cliente. E, sim, a homogeneização te dá um benefício, né? Porque você vai ter uma equipe especializada em um determinado fornecedor, determinado fabricante, vai ter um estoque de peças homogêneo, né, para a sua operação. E isso, no final das contas, vai contribuir para dentro de casa, né, para dentro da sua operação logística. Então, assim, foi fundamental a gente passar por essa fase de multimarcas e existem ainda no Brasil muitos locadores multimarcas, só que tu não consegue ser especialista em determinado produto se você é multimarcas, né? Então, assim, isso é um diferencial da Carmack aí com a Toyota no Brasil. Que às vezes eu vejo muito empresário, porque a cada sim é uma renúncia, né? Ele diz, mas eu vou daqui a pouco, ao ser especialista nessa marca, eu vou tem segmentos que eu posso não operar, porque aquela marca específica atua no segmento, certo? Vou dar um exemplo de frigoríficos, né? Tem que operar lá Sim. com temperaturas muito baixas, tem que ter uma câmera ali térmica ali para poder o operador poder trabalhar, né? Então essa é a importância dessa especialidade e daqui a pouco tu vai dizer não para algum segmento para te poder ser especialista em outro. Isso foi o que a gente fez dentro de casa, né? Então, assim, o nosso perfil de cliente, ele é um perfil, geralmente, operações que rodam acima de 10 horas por dia, precisa de um equipamento robusto para entregar a operação. Então, clientes que não têm essa necessidade, é um não, né? Eu acabo não adentrando nesse mercado, porque pelo alto valor agregado que o produto e o benefício te transmite, eu acabo não sendo competitivo no mercado menor que esse. Mas assim, não tem como você atacar todos e tudo ao mesmo tempo, né? Não, mas isso é uma questão que eu vejo muitos gestores com essa dificuldade, né, de dizer não, né? Não vou ser especialista, então nesse segmento eu não vou atuar e tá tudo certo. Tem mercado para todo Tem mundo, mercado né? para todo mundo. Vou especializar nisso. Nós temos um cliente que ele faz monitoramento de caminhões de cargas, ele faz monitoramento de 9 a 7 mil caminhões por dia, né? Para ver muita questão de carga, de seguros também, né? Tem a ver o seguro, só segura se a carga for monitorada. Então ele faz esse monitoramento de 7 a 9 mil caminhões por dia. E como é que vocês, que estão com 3.800 máquinas, vai chegar a 4.000 máquinas esse ano, talvez, como faz esse monitoramento, essa gestão de 4.000 ativos, né? Quase 4.000 ativos que estão distribuídos em todos os estados do Brasil. E como é que tu vai saber que aquela operação lá no Acre, para ser mais, né, no Amazonas, na Zona Franca de Manaus, ou em regiões mais distantes, né? Como você vai monitorar essa gestão dessa frota enorme no dia a dia para ver se a performance está entregando, se tem uma frota parada, enfim, como é que tu faz essa gestão aí? Tem que ter tecnologia, né? Tecnologia é a peça-chave. Quanto mais tecnologia você tiver, mais escala você tem. Quanto mais escala, mais isso permite seu crescimento. Então, para monitorar todo esse parque de máquinas, claro, a gente tem bastante pessoas lá dentro. Eu tenho um time especialista em planejamento de manutenção, em relacionamento com o cliente,
Mas a gente está, hoje na Carmack, a gente está investindo em alguns softwares, né, para poder ter esse controle à escala, eu poder ter mais pessoas para conseguir controlar mais máquinas, né, nesse sentido. Hoje na Carmack, por exemplo, o próprio cliente, ele abre o chamado dentro do nosso sistema, né? E isso chega em tempo real para nós, a gente desloca o mecânico para poder fazer o atendimento. Então, pensando em ampliação, quanto mais tecnologia e com o parceiro certo que se você colocar, mais controle você vai ter. Sem isso não tem como. Né? Porque tipo, vou crescer, alguém está assistindo, vou crescer, vou no meu segmento lá, vou agora investir em 100 equipamentos, né? Que vou investir 5 milhões. Mas como é que tu vai controlar isso, né? Porque se não tiver controle, teu dinheiro pode empurrá-lo, né? Exatamente. E assim, quando a própria empresa quer fazer isso, ela não tem nem tempo, né? Nem conhecimento para poder fazer gestão de tudo isso. Exatamente. E sim, tem muito trabalho dentro de casa para ser feito com uma frota tão robusta, porque no final, uma peça ou algum serviço que você melhora ali dentro do seu dia a dia, num ano, com 3.800 máquinas, dá um resultado, um impacto muito, muito alto, né? Então tem muita oportunidade dentro de casa para revisar. E a oportunidade está em quê? Em tecnologia. Mais tecnologia você botar dentro do seu processo, né, você vai conseguir ter mais eficiência e enxergar onde é que estão oportunidades de você poder reduzir esse custo, e reduzindo o seu custo, você é mais competitivo para o seu cliente. Porque, por exemplo, se eu tenho lá 5 máquinas ou 10 máquinas e vou comprar peças para as 10 máquinas, eu vou pagar X. E imagino que vocês, como tem quase 4.000 equipamentos, ao comprar peças da Toyota, vão ter um preço melhor do que eu. Exato. Né? Exato. Então, tipo, tu vai ter ganhos que eu não vou ter. Então, mesmo daqui a pouco, na conta pontual, tu vai ter, no curto prazo, um custo maior, mas tu vai ter uma eficiência muito grande. É o poder de barganha, né? Nesse sentido, faz total sentido. Não, tipo, eu digo por uma realidade, né? Antes do escritório, a gente tinha impressoras próprias. O toner sempre estava dando problema, a máquina dava problema. Quando eu disse, mas eu vou pagar a locação, se eu comprar em 18 meses, eu já compro uma máquina nova. Nós tivemos a brilhante ideia de locar as impressoras. Melhor negócio que a gente fez. Os totores não deram mais problema, as impressoras não estragaram mais, e quando estragaram, chamava a pessoa, em 2 horas estava lá a pessoa para arrumar ou trocar a impressora. Estou dando um exemplo, né? De coisas que a gente pode pensar dentro do seu negócio menor. Nós tínhamos o servidor, tinha uma máquina dentro do escritório. Nós botamos com a questão da enchente, a gente não foi atingido felizmente, mas eu me preocupei, nós não nos preocupamos em daqui a pouco tirar esse risco de dentro do escritório, né? Daí botamos na nuvem. Ficou mais caro o custo. Se pensasse, um servidor durava 5 anos, na nuvem, agora eu compraria um novo a cada 2 anos, vamos supor, né? Só que, tipo, o tempo do pessoal na operação, a quantidade de manutenção que gerava aquele servidor próprio, que agora na nuvem não tem, assim, ó, a operação não para nunca. E com a questão do modelo híbrido também, que com a pandemia muita gente começou a implementar no escritório, tu consegue, as pessoas trabalham muito melhores de casa, né? E com a série tem que ter uma ferramenta muito boa. Então, só trago esse exemplo assim, de locações de um escritório, né? Impressões tá diminuindo. Nós tínhamos 4 impressoras, não temos 2 e vamos ficar com uma impressora agora, porque tudo digitalizado hoje em dia, né, já diminuiu um pouco essa necessidade. Mas como os ganhos que a gente fala aqui de empilhadeiras, mas tem várias coisas que a gente pode terceirizar, que eventualmente tu pode ter um custo menor e daqui a pouco tu terceirizando, tu ganha uma agilidade imensa. Tem outros ganhos maiores. É exatamente isso. Nem todo benefício ele é monetário. Às vezes ele é também intangível, né? Então, assim, a tua cabeça aqui tem que estar aqui centrado, né, no seu negócio, né, no seu core aqui, né? Você tem que estar preocupado, né, em gerar valor para o seu público, né? O que você pode fazer para melhorar. Você não tem que perder tempo, desculpa, com uma impressora, né? Sim, tipo, olha, a dor ideia, tipo, tem um custo de gestão.
Tipo, alguém do administrativo vai ter que parar para procurar fazer orçamento de peça ou de orçamento de pessoas para poder fazer essa manutenção, de parar para pedir o toner, porque assim, eu não peço toner. Ele já sabe já quanto a utilização lá, ele já sabe, vem aqui e já troca, eu não preciso nem pedir. Então tem outras economias, né, que acabam trazendo. Eu tenho um próximo passo no escritório ainda que a gente está pensando é locar todos os notebooks. Que hoje estou aqui, então o meu próximo estou avaliando e vai chegar esse momento de, ó, eu quero tudo locados os notebooks para ganhar mais produtividade ainda. Exatamente. Quanto mais você fizer isso, mais você foca na sua atividade. Né? Mas então eu queria te agradecer assim, pelo compartilhamento e essa provocação que a gente está fazendo aqui com a nossa audiência, né? De que a gente pode estar melhorando em termos de performance dentro da sua operação, com locação, se especializando no seu foco, no core, e contratando uma empresa especializada que vai te dar muita produtividade. Né? No final das contas, o que é importante mesmo é o cliente, né? Então, assim, o que importa para os nossos clientes, né, para a oportunidade que a gente tiver, é o seu cliente, a entrega do seu produto, né? Então, aquilo que você não tem o domínio, né, terceiriza, deixe para um especialista poder realizar e cobre ele pelo resultado. É isso. Então, isso a gente faz há 34 anos, né? E isso nos permitiu um crescimento, uma curva de aprendizado nesse segmento que a gente teve. Então, quando contratar a Carmack, seja gestor, você dono de empresa, contratar a Carmack para propor esse serviço, esse benefício para você, pode ter certeza que teve uma curva de aprendizado aí muito forte, né? E uma tecnologia, uma engenharia de produto que a Toyota traz de muitos anos. Então, o importante, no final das contas, é o teu cliente estar satisfeito. Então, muito obrigado pela tua participação, por compartilhar teu conhecimento aqui com a gente. Queria agradecer a nossa equipe técnica que faz aqui tudo acontecer. Agradecer os nossos patrocinadores, o Sindiconto, o Sindicato dos Contadores do Rio Grande do Sul. Também a Fortus, que tem uma solução em gestão e consultoria 360 para o seu negócio. E agradecer a nossa qualificada audiência, que a cada dia aumenta, nos acompanhando aqui de segunda a quarta-feira, das 22 às 23 horas, e também nas redes sociais. O pessoal está trabalhando, assiste depois, tem reprise nos domingos também, então pode assistir, tem várias formas de assistir o programa. Nosso muito obrigado e até o próximo programa. Tchau, tchau!